Muito bom dia para todos, muito bom dia para todas. Estamos aqui gravando o terceiro episódio do Direito ao Ponto. É isso mesmo, nem mal passado, nem bem passado, é ao ponto mesmo, da melhor forma que tem. Mais uma vez estou aqui com a minha amiga Aline. Bom dia, Aline? Pessoal. E hoje nós vamos mais uma vez conversar sobre nada, né? Porque falar da minha vida, pelo amor de Deus, não tem como melhor fazer, não. Nossa, tem coisa melhor, tem, mas a gente certeza. gosta de falar da vida dos outros, fazer né? fofoca com a vida dos outros, eu nunca vi. Tá doido. Mas é que hoje nós vamos falar como é que eu abri o meu escritório. É isso mesmo, você jovem empreendedor, jovem aprendiz, jovem advogado, que tá louco para se lançar nesse mundo belo, maravilhoso, sensacional, que é ter o seu escritório de advocacia. Disse eu que pareço que tem 60 anos, mas tô só com 40. É porque não dá canseira nenhuma. Mas hoje nós vamos contar um pouquinho dessa história. Por que eu resolvi entrar nessa loucura que é abrir o escritório. É Bora. loucura, mas você ama, né? Então, assim, é aquela premissa, tipo assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, você tá nessa, né? Ninguém consegue imaginar você sentar no seu escritório, falando sério agora aqui, tá? Brincadeira. Isso é verdade. Então, assim, quem vê, né, o glamour não vê os corre. Ah, não vê, não. Quem vê lá de uma Play Special na parede, né? Linda, maravilhosa, né? Oi, gente, vocês têm que ir lá nesse escritório, tá? Deixa eu fazer só um adendo aqui. Eu vou colocar o endereço depois aqui, tá? Vocês vão colocar o endereço, precisa ir lá visitar, porque não tem só o John Special, não tem o capacete do Senna. Tem. Ah, e eu tenho uma novidade de ontem. Hum, Novidade, assim, novíssima. Eu ganhei de presente o capacete original do Senna. Mentira. Verdade. Claro que não é o que ele usava na corrida. Não, né? mas exatamente. Mas é a réplica feita pelo Cid Mosca, que é quem fazia o capacete do Senna. Ganhei ontem de presente. Ontem eu comemorei, né, meu segundo aniversário, 11 anos de renascimento. Um grande amigo meu mandou mensagem para mim e falou: irmão, eu ganhei o capacete. E ele não vai ficar comigo, não. Ele tem que ficar no lugar que ele merece, que é no seu escritório. Poxa, que bacana. Segunda-feira agora ele vai levar pra mim. Fiquei até arrepiada, porque eu sei o tanto que você gosta, que inclusive você tá indo mais uma vez na Fórmula 1, porque isso aqui, gente, todo ano é assim, não, esse ano eu não vou, não. Amigo meu acabou de mandar mensagem pra mim. Esse ano não vou. Aí eu falei assim, Aí começa assim, não, eu tava vendo, mas eu acho que só esse ano. Aí, não vou, não. Esse ano tem brasileiro, tem que ir. Não. Aí esse ano, não vou, tal. Aí quando você vê... Já tá eu lá. Gente. Amanhã eu tô agarrado lá. Hoje é quinta, viu, pessoal? É porque tem as mentiras, né, de podcast, fala que tá de dia, de noite. Não, aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente fala a verdade. Até porque a gente não serve pra falar mentira, não. Porque a gente conta tudo, a gente advogado, é boca de sacola. Você conhece algum advogado que fala mentira? Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. A gente fala a verdade do cliente. Eu tô só calada, tá, gente? Aqui, o advogado é aquela pessoa depois da mãe que fala para o filho que acredita nele, né? Aí, no caso, o cliente, mesmo sabendo que ele não tá falando a verdade. Mas tem que acreditar, né, gente? É o que resta é acreditar. Mas voltando lá pro escritório, que ele não deixa eu acabar de falar aqui, gente, porque além disso, ele serve o melhor chocolate, o melhor café e a água toda chique, tá? Isso vai custar o rim, mas isso aí já tá incluído no preço. Não sou eu que pago, é o cliente que paga. Mas vou te falar, a gente vai lá fazer uma visita, porque assim, ó, é spa de engorda. Ah, mentira! Peraí, gente, que eu tenho reclamação a fazer aqui. Porque só tem vinho, só aquelas adegas chiquérrimas, só tem uísque lá assim, agora ele colocou até cerveja. Nem me ofereceu pra tomar um vinho, porque ele já sabia que eu vou beber a adega toda. Exatamente, eu nunca vi, você parece uma Opala V8, eu nunca vi um negócio desse. Existe uma Opala V8? Não, só V6. Não, só V6. É Opala 6 caneco. É 6 caneco, é só 6 caneco. Falei bobagem, que eu falo que gosto de carro, acabei... Não, corta, porque, nossa, esses opaleiros, eles vão vir pra cima de mim. Primeiro que não é nem V6, nem V8, ele é 6 caneco, entendeu? Tem diferença, viu, pessoal? Motor em linha, motor em V e motor em linha. Nós já estamos desviando o assunto. Já. Não, o podcast, que é uma bagunça. Tava no escritório. Tá doido, isso aqui é uma baderna, nossa senhora. Porque tem nada assim, de direito isso aqui, não. Não, tá doido, é direito, mas a gente tá no ponto. Agora, qual ponto? Boa. Qual ponto que a gente ainda não falou? O negócio é achar o ponto dessa carne, né? Tá doido. Mas vamos lá, vamos focar. Foca. Vamos falar coisa aqui decente, parar de gracinha. Mas é isso mesmo. A gente consegue. Não tem jeito. É uma bagunça isso aqui. Quando você me convidou para fazer podcast, Aline, eu falei, não vai dar bom esse trem, porque
2 palhaços, eu nunca vi. Mas daqui pra frente era só pra trás, a gente já sabia. Mas o negócio é porque isso aqui é só uma introdução, tá, gente? O melhor ainda está por vir. Tá. Aí eu vou ficar nos bastidores e aí vai vir os coleguinhas. E cada um que eu tô selecionando. Os coleguinhas, assim, eu tô aqui, os coleguinhas estão aqui, ó. Ó, já vou dar um spoiler. Rinara já topou vir. Ai, gente, Rinara é maravilhosa. Eu falei que eu encontrei com ela no Imagine Dragons, Sério? né? Encontrei. Ela é sensacional. A gente foi... na saída, assim, tava Não ela sei como e é que o casou marido. com Truta, né, com o Leandro, mas cada um tem a tampa da panela que merece, né? Tá Ai, doido. coitado de Sara. Sara vai pro céu, tadinha. Sara, um beijo, minha filha. Você vai pro céu. Agradece assim, todo dia a Deus de joelho São de ter o Pedro homem que já tem. vai chegar lá com a chave, capete vermelho. Tá um fala, homem bonito tu esse. aguentou e foi muito. Se você é um homem bonito, charmoso igual esse aqui. É, imodesto. Sedução. Bora, para de palhaçada. Vamos conversar direito aqui. Focando aqui. Agora, gente, agora sério, o escritório, o seu, de excelente bom gosto. A gente tem que, Não, tem mesmo. que Isso falar. aí eu não vou ser falso modesto, não. E aí, Aline, ontem engraçado, né? O pessoal foi lá tirar foto, né? E, rapaz, que menino bom, hein? Bom, né? Nossa senhora, que fotógrafo top. Cara bom de serviço. Você vai contar o que eu falei quando eu vi as fotos? Ela falou que vai criar um falso Tinder. Inclusive, se minha imagem tiver no Tinder aqui, ó, ela falou que vai dar golpe nas mulheres. Ah, Aline, você não vale nada. Ô, gente, eu tô precisando de dinheiro. Uai. Aí eu não quero fazer nada ilícito, porque Deus vai me usar de certeza. Fala assim, vou pegar ela pra Sara, usar. se tiver perfil no Tinder, não é meu. Aqui, ó. Não, vou Tá fazer. dando cano nas mulheres. Tinder, que eu falei, ó, sabe que o povo pega as fotos? Isso acontece muito, e é um Acontece. caso de direito mesmo. Acontece. É brincadeira, Isso aí mas tem, é tem muito até uma série no triste Netflix isso. sobre isso. Tem uma série sobre isso. E aí a pessoa pega a foto e começa a namorar, né? Enfim, aí Sim. começa a aplicar golpe. Extorsão. Ué. Teve recentemente aqui, eu não vou dar nomes, porque ainda não não transitam em precisa. julgado, mas tinha um rapaz que se passava por personal trainer e não era personal trainer. E extorquiu um monte de mulher aí. Aí, tá vendo? Um monte de mulher. Fiquem Aí atentas. imagina pegar um galã, tudo na elite. Tá, na mas o personal beca. lá, o cara pelo menos é bonitão. Vai pegar aí, que Ué, mas nós bosta. bota o filtro, ninguém é Nossa, feio, só não tá conhece filtro. Hoje nós estamos demais. Nossa, tá, nossa Mas senhora, aí vai ontem sair foi nada tirar que presta hoje foto. aqui. Vamos focar, gente, que não adianta. Ô, gente, aqui tem água, tá? Não tem Não, é uísque, verdade, cerveja, cachaça, é água, água, tá? que são, é parte da manhã, tá, Agora, a gente gente? podia marcar um podcast bebendo. Lá no Sans, o que você acha? Não, Eu acho sem ótimo. chance. E aí a gente poderia fazer Sem uma chance. mesa aberta. Vou chamar o Vitor, o Paulinho Alabarte pra eles cantarem. Nossa, aí acabou. Não Então. vai sair podcast, não. Vai ter Pô, podcast, mas não. aí é uma ideia pra gente fazer, é verdade Vou mesmo. convidar o Paulinho também. Ainda não convidei, já tá aqui o convite da Paulinho. Paulinho Alabarte pode vir. Vitor também pode vir. Entendeu? Mas Vou chamar essa voto da turma gente também. fazer um podcast externo. Fechou. Bora. Sério, vou falar mesmo. Vamos botar isso aqui, mas vamos focar agora Mas mesmo. tem que ter moda de viola e cerveja. Senão não vou fazer nada. Você vai não. cantar? Eu canto, gente. Canto pra caramba. Então pronto. Inclusive a Sônia andou até me ligando aí pra poder fazer um showzinho e tal. Mas não vou não, porque meu negócio é advogar. Eu foco em advogar. Esse é bom. Aí não é ser bom que você faz. E vamos falar a verdade aqui agora mesmo, sério. Você não tem agenda pra nada até o final do ano, porque você Não, tá... Tá falando com você aqui agora. É. Nossa senhora, até dia 20 de dezembro eu viajo toda semana. Tá doido, dá audiência pra tudo quanto é canto aí. Graças a Deus. Coisa Mas boa. o seu escritório, voltando, né, como que ele começou? Onde foi o primeiro lugar? Você já me contou, mas eu amo essa história. Ah, sim. Ah, foi muito legal, né? Antes de pensar em abrir meu escritório, eu trabalhei 3 escritórios. E o último escritório que eu trabalhei antes de eu abrir o meu, eu fiquei 6 anos nesse escritório. Esse escritório era do Dr. Tarcísio Alberto de Bosque, que foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais e foi ministro substituto lá no TST, Tribunal Superior do Trabalho. E ali eu peguei muita experiência. Aliás, todos os escritórios que eu trabalhei, eu peguei muita experiência, e não só isso, todos os lugares que eu trabalhei, eu peguei muita experiência. E é uma coisa que eu sempre costumo falar, é o seguinte, a gente tem que ser grato por todas as pessoas que passam na nossa vida profissional, mesmo aquele chefe babaca que eu tive. Não, eu tinha não vou dar nome não, porque eu não tô afim de tomar processo, mas eu é que devia ter processado, mas tudo bem. Mas até essa pessoa que às vezes não é um bom gestor, né, fica em cima de você e tal, sediando moralmente, até ele é bom, porque ele te ensina Como não ser. como não ser, exatamente. Engraçado, não é clichê isso que eu tô falando, porque lá no meu escritório, às vezes, quando eu penso em ter alguns comportamentos, eu lembro dele.
E eu falei, eu não vou ser babaca igual ele. Eu não vou ser babaca. Quem tá me assistindo sabe de quem que eu tô falando. Mas conhece essa figura. Porque ele é conhecido aí no meio, sabe? Como um babacão mesmo. Mas, vamos focar. O que acontece? Eu trabalhei em 3 escritórios. O primeiro escritório que eu trabalhei, eu já contei aqui que eu caí de paraquedas lá, né, e tal. E aí esse primeiro escritório, ele tinha projeção nacional. Ele tinha 28 escritórios no Brasil inteiro. Então, é um escritório muito grande. E ali eu aprendi que a massificação do direito na minha opinião, tá, pessoal? Não sou dono da verdade, não. Mas a massificação do direito, para mim, ela é muito ruim. Ali eu aprendi isso. E ali eu vi, desde o início, que você tratar o processo de um cliente como negócio, como só retorno financeiro, é muito ruim. Assim, quem gosta da profissão do direito, como eu gosto, e tem muitos advogados que gostam e advogadas que gostam, inclusive ontem eu estava lá no tribunal, presencialmente, porque eu sempre faço tudo presencial, não faço nada online. Eu estava lá ontem, a velha guarda estava lá, o que eu sempre falo, a velha guarda ainda vai presencial, sabe? Nova geração que não é muito afeta isso. E aí eu estava lá trocando ideia com essa turma, e é uma turma que ainda gosta do direito, é apaixonada pelo direito. Então, por exemplo, a gente ia vendo lá os julgamentos, quando a gente vai fazer sustentação oral, vai julgando processo por processo, e cada julgado a gente dava os pitacos, sabe? Dentro do direito. Então você vê que é uma turma mais engajada mesmo, o que é o direito. E direito é lesão, não tem jeito. Direito eu estava ontem conversando lá com um fotógrafo lá no escritório, eu falei com ele, quando ele comentou sobre o meu escritório, eu falei assim, cara, quando eu pedi para a arquiteta fazer o projeto, eu falei com ela que a primeira coisa que o escritório tinha que ser é diferente dos escritórios tradicionais. Não tinha que ser aquela coisa pesada, aquele ambiente pesado, aquela coisa, sabe? Que intimida. Engessada. Eu falei, o meu escritório ele tem que ser um lugar em que o meu cliente vai entrar aqui, ele já tem que se sentir bem, desde a porta, desde o momento que eu abro a porta. E logo de cara já tem a John Paul Special, a Lotus lá do Senna. Meus clientes são mais 30 mais, 40 mais, então eu não tenho cliente de 20 anos. Inclusive no direito, até dependendo do caso, é difícil de ter cliente nessa idade, né? Mas, assim, são clientes que viveram a Ayrton Senna, viveram o auge da Fórmula 1. E, querendo ou não, quando chega lá no escritório, vê o capacete do Senna, vê a John Paul Special, a Lotus, que foi eleito o carro mais bonito da história da Fórmula 1. Querendo ou não, dá um baque, dá um negócio, assim. Então, a pessoa que está com foco no problema dela, ela chega no meu escritório, ela já dá uma clareada na mente dela. Então, nesse primeiro escritório, quando eu trabalhei lá era número. Tem que pegar tantos processos por mês, tem que fazer tanto, tem que girar tanto de dinheiro. Ok, é uma empresa, não deixa de ser, um CNPJ como outro qualquer. Mas quando a gente trata de direito, e não à toa no Código de Ética da Advocacia, né, no nosso Código de Ética, estabelece que a gente não pode mercantilizar o direito, é com esse intuito, é com esse foco, né? E, inclusive, está em voga hoje essa discussão. Libera ou não libera? Faz propaganda ou não faz? Eu, por mim, minha opinião sincera, a OAB, se vê isso aí, que veja, eu, por mim, tenho que liberar. Porque o negócio já está mais do que escancarado no Instagram, já está mais do que escancarado em TikTok. Hoje em dia, a gente só tem advogado e advogada dançarino, né? Gosta de fazer o... Você viu o meme outro dia? Ai, meu Deus, tá preguiça Não, o meme disso. maravilhoso, que assim, eu vou ser obrigada a fazer um concurso público para eu não precisar fazer dancinha para arrumar cliente. Exatamente, mas é isso mesmo, hoje em dia está nesse nível, infelizmente, né? E a gente está vendo que a advocacia está caindo cada vez mais. Os críticos aí, pode escrever o tanto que quiser, me criticar o tanto que quiser, tem só 18 anos que o papai tá nisso aqui, tá? Então eu sei o que eu tô falando. E eu acompanhei muita coisa, e eu tive a sorte de trabalhar só com nego fera, só com gente da melhor qualidade, entendeu? Eu trabalhei com 2 professores da PUC, que são titulares da PUC, os 2 com doutorado em Direito, entendeu? Trabalhei com o doutor Tarcísio de Bosco, com a doutora Alessandra de Bosco, doutor Paulo Xavier, entendeu? Então, assim, são pessoas do mais alto nível na advocacia. Então, a minha régua foi medida alta, Sim, sabe? E isso também tem um preço, a cobrança era gigantesca, a pressão era gigantesca. Mas, para mim, Felipe, foi excelente, porque eu aprendi muito sobre direito,
Aprendi muito sobre como fazer audiência, sobre como lidar com o processo, sobre como conduzir o processo até o final. Então, assim, eu entendo que essa mercantilização, já que ela está acontecendo, e sinceramente é muito difícil para a OAB ficar fiscalizando todo mundo, o brasileiro não é muito afeto a cumprir regra, né? Então fica difícil para a OAB fiscalizar todos os advogados, isso é complicado. Então eu entendo, tem que liberar, entendeu? Exatamente deixar o cliente ser o juiz de qual escritório que ele vai contratar, entendeu? Se a pessoa quer contratar o cara, a menina, porque tem 1 milhão de seguidores no Instagram, porque faz a dancinha, faz meme, é engraçado, ok, vai lá. O resultado do processo talvez não vai ser como a gente espera, entendeu? Sim. Então, esse primeiro escritório, ele serviu de exemplo para mim, e aí isso foi a construção do modelo de escritório que eu planejava, que eu queria ter. Ali eu vi que massificar o direito não é uma coisa bacana. Repito, para quem gosta do direito, para quem é apaixonado pela essência do direito. E aí eu fui trabalhar com esses 2 professores da PUC, aqui de Minas Gerais, né? Claro, eu não trabalhei na PUC, trabalhei para 2 advogados que eram professores da PUC. Falo isso, que eles eram professores da PUC, porque a PUC é uma excelente universidade, é uma referência no direito. Então, me orgulha muito falar que eu trabalhei para 2 professores da PUC, sabe? E 2 advogados, assim, brilhantes, brilhantes. Um na área de família e o outro na área trabalhista. A minha área, a área que eu elegi para eu atuar, é trabalhista. Gosto muito. Em que pese de uns 4, 5 anos para cá, eu tenho estudado bastante sobre direito civil, processo civil. Então, tenho gostado muito também de atuar nessa área. É o que eu falo, quem gosta do direito, atua em qualquer área. Sim. Né? Porque é o direito de uma forma geral, então... E aí, nesse escritório, eles me deram ampla liberdade para poder trabalhar, para poder desenvolver o meu talento, vamos assim dizer. E aí lá não tinha essa pegada massificada, lá já era a coisa mais do direito mesmo, ali já era um negócio mais focado para o cliente, para o processo, não para números, não para resultados financeiros, enfim. Lá foi uma grande escola, fiquei 2 anos lá. Como eu me destaquei nesse escritório, eu chamei a atenção do escritório do Dr. Tarcísio. E aí eles me convidaram para trabalhar lá. E lá eu fiquei 6 anos. Lá foi o escritório que eu fiquei mais tempo. Aprendi muito lá, aprendi mesmo. Tenho minha gratidão por eles sabem disso, isso é manifestado a todo momento. Não só por eles, mas por todos os escritórios que eu trabalhei. E lá também tinha essa questão de não ser massificado, lá tinha, né, a gente atuava numa área específica, que é a área que eu atuo até hoje, que é para bancário, etc. O direito trabalhista bancário, que tem ainda, infelizmente, ainda tem muito direito a ser discutido. Os bancos, infelizmente, não respeitam os empregados como tem que respeitar. E aí lá eu fiquei 6 anos, foi uma baita de uma experiência. Eles tinham um lado empresarial, que foi uma coisa também que eu pude aprender. Não atuava desse lado para os empresários, eles tinham lá alguns setores empresariais, tanto na área trabalhista quanto na área civil. Então foi uma baita de uma experiência. E lá, como todo escritório grande, lá é um escritório grande, lá eu não teria o espaço que eu almejava. Sim. E aí é a questão, o escritório não vai se adaptar a mim, óbvio. Viu, nova geração? O escritório não se adapta a vocês. Vocês que se adaptam ao escritório, tá bom? Porque hoje em dia a turma nova acha que o escritório é que tem que fazer o que eles querem. Sim. Não é o contrário, não. Entendeu? Então, óbvio, eu estava insatisfeito, eu tinha que tomar um rumo. A insatisfação era minha. Eles queriam que eu continuasse lá. Mas a conversa foi franca, foi aberta, e eu falei, olha, eu almejo ser sócio aqui. Eu quero ser dono, eu tenho esse perfil. Entendeu? Na época também foi uma pessoa maravilhosa que eu conheci, o Gessé. Foi um gestor que eles contrataram, o cara... Hoje eles chamam de coach, né? Naquela época era gestor. Mas ele é uma pessoa... Mas não dá para falar que um gestor é um coach, né, gente? Não vamos botar essa... não, por isso que eu nem chamo de coach. Hoje não, viu, gente? Mas enfim, eu vou ficar calada. Não, é melhor porque... Apesar que o meu advogado tá aqui, né? Mas enfim, a gente vai continuar. Mas o Gessé, assim, é um cara sensacional, um cara de uma experiência no mundo corporativo espetacular. E aí, quando ele estava lá nesse escritório, ele viu em mim um talento, ele viu em mim algo ou alguém que poderia decolar sozinho, entendeu? Uhum. E ele levou isso lá para a turma do escritório do Giboski.
Só que não tinha espaço, não tem jeito, pessoal. Já tem a sociedade formada lá e tal, e nos testes que ele aplicou lá, psicológicos, etc., deu que eu tinha característica de empreendedor, de empresário, de, né, ser dono do próprio negócio ou de sociedade. E isso ficou muito claro para mim, eu vi que realmente ali eu não teria o espaço que eu queria, né? Eu tinha, sim, muito espaço dentro do escritório, eu tinha, sim, o pessoal me dava, assim, muita tranquilidade para trabalhar, um pessoal muito bacana. E aí, eu comecei a desenhar na minha cabeça a minha saída de lá. E eu, Aline, eu tenho uma característica na minha vida, e isso são perfis, tá? Não estou falando, não estou estabelecendo regra para ninguém aqui, não. Eu estou dizendo que tem perfis que atuam dessa forma, eu sou assim. Eu sou um cara muito planejador, eu planejo muito antes de executar. Eu olho cada passo que eu vou dar, entendeu? Antes de eu tomar a decisão. Então, eu estudo todas as variáveis primeiro. Claro, tem momentos que a gente tem que tomar a decisão ali na hora, etc. Mas isso é raro na minha vida. Então, eu em 2014, que foi o ano, inclusive, que eu sofri meu acidente, ali eu já comecei a desenhar isso na minha cabeça. Eu falei, olha, já está na hora de eu começar a dar um passo mais para frente. Eu preciso crescer um pouco mais. Só que o negócio é o seguinte, quando eu entrei no escritório, eu não ganhava tão bem, porque minha remuneração estava atrelada também a resultados jurídicos. Então, no direito, se você não tem paciência, você não prospera. Esquece, não prospera, tá? Tem pessoas que buscam atalhos, principalmente no direito moderno, nessa captação, nessa prospecção que eu estou mencionando aqui, principalmente de rede social. Então, tem gente que quer captar muito processo no volume. Inclusive, quando eu estive na Expo Direito esse ano, em maio, e eu fiz uma palestra lá sobre empreendedorismo na advocacia, e eu vi que o público era um público muito jovem, era um público que estava ou formando, ou já tinha 1, 2 anos de formado, a mensagem que eu quis passar para eles, a turma que até que era do marketing jurídico, do palco do lado, não gostou muito não, porque o pessoal do marketing jurídico estava vendendo uma arrasta para cima. E eu não, eu cheguei para eles e eu falei assim, olha, saiu da faculdade, tá cheio de energia, tá? Pega 1, 2, 3 amigos e tá doidinho para poder abrir o escritório e vencer na vida. Vai fazer o TikTok, vai dar milhões de seguidores e vamos embora, vai dar certo. Não é bem assim. Se você, quando está pensando em abrir um escritório, você não conhece, assim, minimamente, mas minimamente, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de gestão de pessoas e RH, um pouquinho sobre tributos, um pouquinho sobre fluxo de caixa, um pouquinho sobre administração, esquece abrir escritório, esquece. E isso é a parte empresarial do escritório. Vamos para a parte jurídica. Se você não tem experiência de quantos prazos um processo tem, de o universo de coisas que você tem que fazer num processo, porque as pessoas acham que é pegar o processo, distribuir e ele vai andar sozinho. Não é assim que funciona. Um processo dá muito trabalho, muito trabalho. Por isso que eu falo, isso hoje já não me ofende mais, mas eu costumo dizer, uma das piores partes que tem no processo é a hora que você vai pagar o cliente, na hora que você vai passar o dinheiro para ele. Porque sempre é questionado o que você cobra de honorários. Só que a pessoa nunca projeta que eu fiquei 3, 4, 5 anos trabalhando naquele processo sem receber um centavo. Na área trabalhista a gente cobra no êxito, em grande parte. Então o que acontece? Um processo já dá muito trabalho, como eu disse, são 3, 4, 5 anos de gestão de processo. E detalhe, perde um prazo só para você ver. Perde só um prazo para você ver. Acabou sua carreira, acabou sua reputação. Entendeu? Então é um nível de estresse gigantesco. Então o que acontece? Se um dá trabalho, imagina 100. Imagina 1000. Porque pegar 1000 processos, até dá. Mas vai gerir 1000 processos. Não tenha um sistema muito bem feito para poder fazer essa gestão. Não tenha uma pessoa de controladoria boa de serviço com experiência para fazer essa gestão. Você está ferrado. Ferrado. Você está morto. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Então, quando eu almejava já abrir meu escritório, quando você fala em planejamento, e detalhe, pessoal,
2007, 2015, nós estamos falando de 8 anos já de experiência que eu tinha, passando por escritórios, entendendo como é que funciona a controladoria, entendendo como é que funciona a gestão de prazo, entendendo como é que funciona o processo, entendendo que resultado de processo não depende exclusivamente de mim, depende de um outro terceiro que vai julgar esse processo. Então, eu passei 8 anos da minha vida me preparando. E uma coisa que eu observo muito, principalmente na nova geração, é o seguinte: quando eu estava nos escritórios que eu trabalhei, eu não me limitava exclusivamente a fazer a minha função. Eu era aquele cara chato. Eu ia no financeiro, chegava para a menina do financeiro, me conta como é que funciona isso aqui, como é que faz isso, como é que faz isso, como é que faz isso. Porque eu já estava na minha cabeça que um dia eu ia ter o meu. Abriu o seu. Eu já queria saber como é que funcionava. Aí eu chegava no gerente jurídico, como é que faz a audiência? Posso te acompanhar a audiência? Porque na época eu ainda não era formado. Posso te acompanhar a audiência? Posso ir lá no tribunal com você, ver como é que você faz tentação oral? Aí eu ia. Eu ia para ver como é que era a audiência. Eu anotava tudo que o juiz falava. Na minha época era ainda caderno, não era tablet nem coisa. Então eu anotava tudo que o juiz falava. Anotava tudo que o advogado que eu acompanhava falava. Aí vinha a sentença, eu via as fundamentações jurídicas. Na minha época, claro, já tinha Google. E aí eu ia pesquisar. Então eu fui fazendo uma construção. E nessa parte do direito, se você não cria primeiro essa construção de aprendizado, desculpa, você vai abrir o escritório, você vai falir, você vai quebrar. Porque eu, com a experiência que eu tenho hoje, eu já vejo que é uma dificuldade tremenda de manter meu escritório aberto, de manter ele funcionando, sendo saudável. Gente, gestão de pessoas é uma das coisas mais difíceis que existe, é o maior desafio que eu tenho na minha gestão de escritório. Você gerir pessoas, gerir vontade, gerir egos, gerir vaidade, gerir... E o meu escritório é pequeno, ele tem poucas pessoas trabalhando. Eu fico imaginando esses escritórios de massa. E eu trabalhei em escritório grande, eu sei o que é isso. Sabe? Então, assim, quando a gente fala em abrir um escritório, não é... Plim! Ah, vou abrir o escritório amanhã. Isso é uma construção, isso é degrau a degrau, você tem que pegar a experiência. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu atuo na linha de frente do meu escritório. Eu tenho uma equipe maravilhosa de professores universitários que dão aula, que têm mestrado, que são extremamente capazes, mas quem faz as audiências sou eu, quem faz tentação oral sou eu, entendeu? Elas cuidam da parte administrativa do escritório, jurídica do escritório, parte de peças e tal. Eu cuido da parte de revisão, cuido da parte de audiência, cuido da parte de sustentação oral. Eu falo que eu sou advogado de campo, eu não sou advogado de ficar sentado. Sou advogado tá na rua, sou vira-lata. Eu falo que eu sou advogado vira-latão, caramelo. Então, o que acontece? Essa gestão processual, pessoal, senta e conversa com a gestora do meu escritório para vocês verem. Aqui é surreal, é de segunda a sexta, e aqui é um nível de detalhamento que você tem que ter. Nós temos um sistema muito bom, que foi inclusive criado por esse GSE que eu falei. Nós temos um sistema muito bom. A gente faz em planilha também uma segunda conferência. Tem a conferência... Olha o tanto de coisa que eu estou falando só para conferir prazo. Tem a conferência diária, tem a conferência de e-mail, tem a conferência do publicador, você tem que ter publicador. E tudo isso que eu estou falando não é de graça. Custa dinheiro. Tudo. Só custa Nem dinheiro. o relógio ele roda de graça. Publicador é caro pra caramba. Ou você vai ficar comprando diário oficial e vai ficar olhando lá um por um. Vai ficar 3 horas olhando publicação. Entendeu? Você tem que ter um publicador. Tem que ter uma pessoa que sabe fazer isso. Tem que ter. Ela custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Então, eu estou falando tudo isso porque pessoas da minha geração, Aline, não entendem o que é você ter 1.500 visualizações. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, toda vez que eu estou nas mídias, eu estou aqui no podcast, ou a gente está ali gravando conteúdo para a rádio, ou a gente está no Instagram, eu penso sempre o seguinte: se uma pessoa está me vendo, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou falando e muita responsabilidade, porque eu não sei como essa pessoa vai interpretar o que eu estou dizendo. Sim. E a gente vive hoje numa era de desinformação. Nossa. Desinformação. Aí você falou. Eu li um livro do Dan Ariely, que é um baita de um psicólogo, que chama Desinformação. E esse livro ele é seríssimo. E o Dan Ariely, na época da pandemia, ele sofreu muito com a desinformação, negócio de Covid, vacina, esse tipo de coisa. E ele, como é um psicólogo bem renomado, ele resolveu estudar a desinformação.
cientificamente. Então é um livro que eu recomendo, Desinformação, Dan Ariely. Inclusive, a gente podia outro dia fazer um episódio só de livro, né? Eu animo. Vambora, conversar sobre livro é legal pra caramba. Então, Desinformação é um livro que vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler. E aí, lá, ele, empiricamente, cientificamente, ele mostra como a gente tem a tendência em criar desinformações. E é por isso que pelo menos eu, tento, com muita responsabilidade, quando eu estou nas mídias, levar conteúdo que eu não vou desinformar as pessoas. Que seja relevante que seja também, relevante. Né? A gente brinca e tudo, mas todo o seu conteúdo no seu Instagram, ele é relevante. Obrigado. Não tem nada que você fala assim, nossa, né? Então, assim, a gente sempre vê de uma maneira alegre, divertida, mas sempre com um conteúdo relevante. Porque conteúdo qualquer um cria, mas relevância que é o problema. E essa é a questão, porque a gente vê aí, vou sempre falar da minha área, tá? A gente vê advogadas que estão crescendo, que estão, né, na rede social. Repito, na rede social. E na carreira? Como que vai? Como que vai? Tá ganhando processo? E, gente, ganhar processo é importante. O cliente procura para isso, em que pese a gente saber que não depende só da gente. Não depende só da gente. Aí um outro livro também que eu indico, aí é mais para a minha área. Ele chama Ruído, do Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia. Esse livro, o Daniel Kahneman, ele faz um estudo científico também dos erros que há nos julgamentos de sentenças norte-americanas, com um foco na área penal. Então, nós estamos falando de condenação de pessoas que estão tendo privação de liberdade. É alarmante o índice de erro que tem por conta do que ele chama de ruído. O que é o ruído? Fatores externos. O clima influencia. Ele, no estudo dele, só aqui uma pincelada bem rápida, no estudo dele, ele traz que sentenças de liberdades condicionais, quando julgadas até as 10 horas da manhã, a tendência é que o juiz seja mais condescendente e livre mais as pessoas. Sentenças de liberdades condicionais feitas após o almoço ou perto do horário do almoço, o índice é abaixo de 10% de liberdade. Gente. Então são coisas surreais. Toda vez que eu vou para uma audiência, eu sempre falo muito para meus clientes. Eu falo, além de eu estar preparado, além de você estar preparado, vamos rezar para o juiz não ter brigado com a esposa dele, ou a juíza não ter brigado com a... Ou dormir de calça jeans. Exato. Ou então vamos rezar para o Galo ou o Cruzeiro ter ganho e ele torce para o Galo ou para o Cruzeiro. Vamos rezar para ele não estar com fome? Teve uma vez, Aline, que foi uma coisa muito engraçada. Isso foi no ano 2018. Eu estava numa rodada eu teve um nicho de processos aí que entrou no meu escritório e a gente estava numa rodada de negociações para fazer acordo em praticamente todos os processos. Processos muito relevantes, com uma tese jurídica extremamente relevante e mesa de negociação, assim, nível alto, Sim. Profissional mesmo, sabe? E teve uma coisa que eu prestei atenção, e na época eu não tinha nem lido esse livro ainda, mas foi uma coisa que eu observei, eu gosto muito de ser observador. A gente estava lá naquela tensão durante a manhã, negociando aquele negócio, e a advogada da empresa, linha dura, muito linha dura. O que eu fiz? Eu falei, vamos tirar 15 minutos de intervalo? E lá no prédio, eu lembro que embaixo tinha uma drogaria, e lá vende bombom, essas coisas, eu fui comprar a caixa de Ferrero Rocher. Viu? E isso era 10 e pouco da manhã. Aqui, na hora que eu cheguei com o Ferrero Rocher, a mulher comeu o primeiro Ferrero Rocher. Primeiro acordo já saiu. E isso é a prova, aí é o que eu tô falando. Eu não contribuí com o livro do Daniel Kahneman, não, mas o que ele tá falando ali é mais pura verdade. Todo mundo já tava ficando cansado, a gente já tava desde 8 horas da manhã conversando, só na água, entendeu? Negociando. Você chega com um bombonzinho, primeiro é a quebra. Segundo, você meteu açúcar pra dentro do sangue, meu filho. Comeu solta. Sua dopamina bateu lá no teto. Agora é a hora de entrar. E é isso. Então assim, quando a gente fala de universo jurídico, e vocês vão entender, fica até o final, tenha paciência e fica até o final, vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso antes de falar como que eu abro o escritório. Porque isso é importantíssimo. Aliás, isso é a parte mais importante. Essa é a parte fundamental.
E eu quero muito levar essa mensagem, Aline, eu quero muito, principalmente para os jovens. Eu estou acompanhando a nova advocacia, eu já estou entrando já na fase de ser o tio, né, da advocacia, e eu estou percebendo coisas assim que me deixa muito triste. E não é aquela coisa da nova geração, tá brigando com a velha geração, não é isso, porque isso sempre vai acontecer. Mas é porque realmente nós estamos vivendo um momento muito novo na nossa sociedade, que é esse amplo acesso à informação. E essa informação, quando feita de forma irresponsável e sem um filtro, ela vira uma desinformação. E aí a juventude que já nasce dentro desse panorama de rede social, eu não nasci, não tinha rede social na minha época, a não ser boteco. Minha rede social era boteco, toda quinta-feira, toda quarta-feira, você entra no boteco, vai fofocar. Isso era rede social, entendeu? Então, assim, eu não nasci em época de rede social, mas essa geração já está nascendo em época de rede social. Sim. Meus filhos, que têm 9 e 8 anos, eles veem meu Instagram, e, inclusive não deixo meus filhos ficar pegando celular, ter acesso a essas coisas, eles ficam encantados, eles acham que eu sou a pessoa mais famosa do mundo. E a primeira lição que eu já dou neles, eu falo, papai tá longe de ser famoso. Longe. Tem nada disso. E outra coisa, fama pra quê? Qual a necessidade de ser famoso? Entendeu? A não ser a vaidade pura, que é a fama. Sabe? Então, assim, eu vejo que essa nova geração tá achando que advogar é o arrasta para cima, vamos, e entra todo mundo aqui e vamos embora. Não é assim que funciona. O direito, ele é individual. Certa vez eu fiz um vídeo, e aí eu tenho muitos seguidores que são da área jurídica, e isso até me honra muito, e aí aumenta cada vez mais a minha responsabilidade. Eu fiz um vídeo que eu falei, olha, o meu atendimento é presencial, é individualizado, o meu atendimento é isso, é aquilo, porque o direito é individual. Aí teve um colega que falou, não, doutor, o direito é coletivo também. E ele não está errado. Obviamente existe o direito coletivo. Sim. Todavia, quando a gente fala também do direito coletivo, se você tem 100 processos que são idênticos, tem 100 seres humanos ali que são diferentes. O processo pode ser idêntico, mas os seres humanos que estão ali, cada um é cada um. Então, não queira tratar estes 100 processos de maneira única. Você tem que tratar estes 100 processos de maneira individualizada. O que para um é dano moral, para outro não é. Às vezes o cliente senta na minha frente e fala, não, porque eu quero pedir dano moral por causa disso. Eu penso, poxa, aqui... Só que aí qual que é o meu papel? Eu não tenho que julgar pelos meus valores. Eu tenho que julgar pelo tecnicismo do direito. Eu sei o que é dano moral. Eu sei onde o dano moral está tipificado. Eu sei o que a jurisprudência fala sobre dano moral. Aí eu vou pegar o caso do meu cliente concreto, fático, e vou aplicar o que está na legislação. Eu não vou aplicar o que está no meu sentimento. E a minha crítica ao Poder Judiciário hoje é sobre isso. Hoje, nós temos muito mais sentenças que são achismos do que aplicação técnica do processo. E emocional também, né? Que é o principal. E no livro Ruído, o Daniel Kahneman traz isso. É o que eu falei. Vamos rezar? Se for juiz, para ele não ter brigado com a esposa dele, ou para ele não estar passando por um divórcio, ou para o filho dele não estar passando por um problema de saúde, porque isso vai influenciar na decisão. Ou como diria meu avô, ele está com o vento virado. Exatamente, está com o vento virado. Então, o que acontece? E aí, também, turma do direito, o bom advogado é o advogado que percebe isso e conduz isso. E para isso existem técnicas e ferramentas que você pode usar muito bem, que chama-se estudo. Por isso que eu estou falando que o advogado de rede social, a gente tem que fazer o filtro. Não estou dizendo que todos que têm rede social, têm milhões de seguidores, são ruins. Não estou falando isso. Sim. Eu estou falando o seguinte, faça o filtro. Veja se realmente essa pessoa tem a experiência necessária. Se ela já caminhou o necessário para poder chegar num patamar do direito que ele pode ser uma autoridade. E quando a gente fala de percepção de comportamento de magistrado, e a gente depende dos magistrados e magistradas para julgar processos, até então ainda não existe inteligência artificial para poder fazer isso, vai existir, mas ainda não existe. A questão é, qual a habilidade que você vai usar para poder conduzir isso?
Esse pequeno exemplo que eu dei aqui, você está numa rodada de negociação, você vê que a coisa está ficando feia, você tem um estalo e falou, pô, eu vou comprar uma caixinha de Ferrero Rocher para a coisa dar uma atenuada. E deu certo. Sim. O magistrado está com raiva, ele está nervoso. Você vai brigar com ele? Ou você vai recuar, engolir seu ego e vai conduzir a audiência de uma forma que você deixa o ambiente leve e faça com que o magistrado entenda seu posicionamento em prol do seu cliente. Por isso que eu falo que o arrasta para cima não resolve. Porque essas coisas você adquire com experiência. Essas coisas você adquire dia a dia. E o direito é, quanto mais tempo você passa nele, melhor você fica. Sinceramente, quando eu vou para uma audiência, todos nós temos os nossos pré-conceitos, né? Conceitos pretéritos. Quando eu vou para uma audiência, eu vou te falar uma coisa. Se tem um cabecinha branca na minha frente, eu tremo. Eu tremo porque o cara vai me dar um nó. Essa mulher vai me dar um nó. Eu sei disso porque essa pessoa tem experiência. Ela está ali tem muito tempo. Não estou dizendo que advogado jovem não sabe o que está fazendo. Mas existe uma diferença imensa do advogado e da advogada mais velha para o advogado mais novo. Que é a vivência. É a vivência, a experiência. E no mundo do direito você precisa disso. E aí, Aline, eu estou andando nisso tudo para chegar no ponto. Porque quando eu resolvi fazer o planejamento para abrir o meu escritório, tudo isso passou pela minha cabeça. E aí a primeira coisa que eu pensei, vou ter sócio, não vou ter sócio? Vou seguir sozinho, não vou seguir sozinho? E o tanto de medo que dá? É muita conta para pagar. É muita coisa que você tem que fazer. E o direito, se você não se vale, né, dos atalhos, arrasta para cima, vão entrar 1000 processos aqui, vamos pegar essa grana para o escritório girar. Gente, não faça isso. Não faça isso. É uma irresponsabilidade. Quando eu abro vaga lá no meu escritório para candidatos, para se tornar advogado lá no escritório, o que tem de gente que eu vejo no currículo que trabalhou no escritório, que tem o nome dele e fechou com 1, 2 anos. É muito alto, pessoal. É muito alto. Então, assim, se você não é filho de alguém que já é da área, se você não é filho, né? Se você não tem a pessoa que vai te dar o suporte, planeja, mas planeja muito antes de abrir um escritório. Mas faz assim um planejamento de 1, 2 anos, faça curso. Gente, hoje a era da informação, quando bem utilizada. Você sabia que, por exemplo, no site do STF, você aí, leigo, cidadão comum, vamos assim dizer, você sabia que no site do STF tem curso sobre Constituição? Você sabia disso? Só você entrar lá no site do STF. Eu duvido que as pessoas sabem disso. Tem curso, videoaula, explicando sobre a Constituição, direitos básicos, direitos basilares, cláusulas pétreas. Tem lá, tá lá. Sobre direito eleitoral, pra você entender como é que funciona. Tá no site do STF. Então a informação, ela tá aí. Ah, mas é muito fácil você falar, porque você já ganhava um certo salário na época, conseguiu. Não é fácil, não. Eu passei na OAB estudando pelo YouTube. Eu não fiz cursinho. Eu não tinha dinheiro na época. Foi no YouTube e vendo as aulas de graça. Estudando, metendo a cara no livro. Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho na época. E eu passei na OAB no nono período. Eu passei no 9º período. Que legal. Fui fazer como treinante. Passei. Tirei 48 em 40. De primeira, passei de primeira. Que eu sou foda? Não, você estudou. Eu dediquei, porque eu estudei, eu foquei naquilo. E depois estudei também no YouTube para a segunda etapa. Estudando ali de graça, não gastei 1 centavo. Estudava à noite. Depois da aula, chegava da faculdade, estudava. Tirava 1 horinha, entrava no YouTube, estudava. Porque eu queria passar. É desejo. Eu queria. Quando você deseja alguma coisa, você quer fazer. Então, faça. Tem na internet, tem curso te ensinando o básico de gerir uma empresa. Sebrae tem muita coisa. E se não é de graça, é R$19. Então não tem desculpa. Só que a dica que eu dou, entra para um escritório bacana, tenha capacidade de entrar para um escritório bacana, trabalhe num escritório que já está há muitos anos no mercado, com advogados experientes, cola nessa turma, puxa tudo que vocês puderem. O básico que eu fazia, que era ir em audiência. Gente, a audiência hoje é online.
essa turma tem preguiça de assistir audiência online. Eu pegava o ônibus, eu ia lá na Augusto de Lima, na época da Justiça do Trabalho era lá. Eu ia lá na Augusto de Lima, eu subia lá, eu ficava a tarde inteira sentado lá, vendo audiência, anotando as coisas. Sustentação oral, mesma coisa. Eu na época do trabalho, né, eu fazia muita coisa em campo. Eu dava uma borradinha no trabalho, eu ia lá pro tribunal, não era para ficar tomando cerveja, eu ia lá pro tribunal para estudar. Eu ia lá para isso, para ver, entendeu? Como é que funcionava, sabe? Aí hoje o negócio é online, você tem que pegar o link, sentar a bundinha na cadeira e assistir. A turma não quer fazer isso. Como é que você vai aprender a advogar se você não vê como é que faz audiência? Aí você quer abrir escritório? Você quer cuidar da vida de uma pessoa? Do direito de uma pessoa? Se você tem preguiça de assistir audiência, como é que você vai fazer como é que você vai ser alguém na vida? Não tem como, entendeu? Então, nos anos de 2014 para 2015, eu tomei a decisão. Isso é importante. Tomou a decisão, não volta atrás, não. É a mesma que eu vou pular de bungee jump. Pulei. No meio do caminho eu quero voltar. Não. Não dá, ué. Não tem como. Não recomendo. Vou pular de paraquedas. Não, eu quero voltar para o avião. Ué, como é que você vai fazer isso? Não tem como, não, ué. Então eu tomei a decisão. Falei, eu vou abrir o meu escritório. Eu não vou trabalhar em outro escritório. Eu quero fazer do meu jeito. Vai dar certo, vai dar errado, é o tempo que vai dizer. Só que eu já tinha uma bagagem de 8 anos nas costas, quase uma década. E uma bagagem de intrometido, da área administrativa, controladoria, prazos, peças. Eu pedia para fazer as peças todas. Agora, isso tem um preço. 14, 16, 18 horas por dia, ó. Ralação. Não quer fazer isso? Não tem o menor problema. Eu não sou igual o cara do G4, o Thales, lá, que fala que tem que trabalhar 80 horas por semana. Trabalha 80 horas por semana quem quer. E vai colher os frutos. Agora, se você não quer, não tem problema. Mas também não queira ter a vida do cara que trabalha 80 horas por semana. Sim. É simples. Não vá desejar também tudo que ele tem. Então, eu tomei a decisão. Falei, vou abrir o escritório. Aí eu comecei o quê? Preparação. O que eu preciso para abrir um escritório? Aí, mais uma vez, a internet ajuda. E começa aqui, ó. Conversa aqui, conversa ali. Na época eu já estava no meio jurídico há 8 anos. Me conta aqui, cara, como é que você abriu o seu escritório, bicho? Não, mas deve ter sido difícil, hein? E aí, o que você passou? Como é que foi? Quem te ajudou? Quem te ajuda hoje? Qual que é o seu sistema? O que você faz para coisar? E por aí vai, você vai aqui, vai colhendo informação, vai colhendo informação. Eu passei 1 ano, Aline, planejando a abertura do meu escritório. 1 ano. 1 ano. E um detalhe. Não estou falando essas coisas para falar assim, o Felipe é um exemplo de força, de superação. Não é. Eu quero dizer o seguinte, você vai resolver abrir o escritório, vai vir dificuldade. Vai vir dificuldade. Não é fácil. Vai ter obstáculo. Não é o mundo da internet que é um mundo cor-de-rosa, não. Vai vir obstáculo. Quando eu resolvi abrir o escritório, eu estava ganhando bem no escritório que eu estava trabalhando. Porque, como eu disse, direito você tem que esperar o processo maturar, até ele sair. Então, leva tempo. Leva tempo. Então, o que acontece? Eu já estava ganhando bem nessa época. Já tinha um salário legal, salário bacana. E aí eu fiquei naquela, eu vou abrir mão do salário bacana para abrir meu escritório, ficar devendo, ficar igual um louco aí correndo atrás, que doideira. Mas são escolhas, são decisões. Vida de adulto é feita de escolhas. É isso aí, entendeu? E o que eu falei. Na hora que eu tomei a decisão, eu pulei do avião. Não tem como mais, eu tô no meio do caminho ali, não tem como mais eu falar, não, agora eu quero voltar, deu errado. Não. Falei, não, eu vou abrir, vai dar certo. Eu vou persistir, vai dar certo. Só que no meio do caminho, eu fui abrir o paraquedas e não abriu. Ah, que bosta. Por quê? Minha esposa chega pra mim e fala, tô grávida. Tô grávida. Um filho que já estava sendo desejado há anos. Eu declarado como infértil pela medicina, minha esposa declarada como infértil pela medicina. Não fizemos tratamento, não fizemos nada, a gente só tentava. Aí, ela, tô grávida. Pessoal, imagina, eu tinha acabado de tomar a decisão. Vou abrir meu escritório. Falei, e agora? E agora, onde come 2, come 3, não é? Apesar que você é do interior, você não sabe disso, não. Não, mas eu vou te falar, quando na capital funciona diferente, né? Lá em São Roque, não. Então, o que acontece? Tô grávida.
Eu falei... agora fodeu. Daqui pra frente é só pra trás. É o que eu falo. Nada é tão ruim que eu não posso piorar, viu? E aí, você fica naquela. Tô ganhando bem. Espero mais 5 anos. Menino cresce. Aí eu abro meu escritório. Sentei, conversei com minha esposa. Minha esposa bem colocada profissionalmente também, na época. Tinha recém passado em concurso público. Que já dá uma, né, uma aliviada para nós. Ou seja, fome não passa, né? Mas não era o salário dos sonhos. E aí, eu fiquei uma semana refletindo. Falei, zona de conforto é o lugar que você não quer pertencer. Complicado que tem, mais perigoso que tem. Falei, se eu falar que daqui 5 anos eu abro, vai dar 5 anos, eu vou falar, não, daqui 5 anos eu abro. Aí vai passar mais 5 anos, eu vou falar, daqui 5 anos eu abro. Então, eu fiquei refletindo uma semana, eu falei, eu vou seguir firme. Eu vou abrir meu escritório. Eu vou seguir firme. Eu vou seguir firme. E aí as coisas, elas vão... energia atrai energia. Sim. Eu acredito piamente nisso. A gente já conversou sobre isso, inclusive. Se eu começo a entrar numa espiral de falar, nossa, eu tô fudido, vai dar errado, 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 o que vai começar a acontecer? Realmente vai dar errado. Mas é que alguma coisa dentro de mim falava, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você vai passar por um período difícil. Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Beleza. Aí, eu vou enrolar mais um pouquinho, porque tá acabando o período. E eu quero deixar o mistério para o próximo. Acho isso ótimo. Igual tá, novela. Gente, nós vamos fazer igual Netflix. Nós vamos fazer igualzinho Netflix. E aí, o que acontece? Nessa, e eu, na época, obviamente, tinha falado nada com meus patrões e tal. Eu tava aqui no bastidor, trabalhando, e detalhe, tá? Detalhe. Não deixei de entregar em nenhum momento o que eu sempre entreguei naquele escritório. Pelo contrário, eu comecei a entregar mais. Para quando eu saísse, o pessoal falar, não, mesmo assim o cara ainda, além de continuar aqui no escritório, mesmo sabendo que ele ia sair, não, o cara continuou entregando, o cara continuou. Eu passei a entregar mais. Eu passei a entregar mais. E aí, fui me preparando, fazendo uns cursos de graça, não sei o quê. Aí eu passei a guardar dinheiro igual um louco, igual um doido. Porque a advocacia é caro. Você não pode usar qualquer roupa. Você não pode atender seu cliente em qualquer lugar. Entendeu? A imagem na advocacia conta. Eu fico vendo pessoa falando, ai, nossa, tem que... eu acho uma bobagem esse negócio de ter que usar terno. Vai para outra profissão. A liturgia faz parte. Direito existe há milhares de anos. Se você quer advogar de bermuda e chinelo, vai para Arraial da Ajuda vender a sua arte. Você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Não quer usar terno, vai caçar outra coisa pra você fazer. Entendeu? Então, assim, eu não suporto quem defende que... Enfim, mas... Então, o que acontece? Energia atrai energia. Lembra que eu falei do Gessé? Sim. Peguei o telefone e liguei pra ele. Ô, Gessé, seguinte, o grande dia chegou. Vou sair do escritório. Vou abrir o meu. Ele falou, mentira. Eu falei, vou abrir o meu. Então vamos sentar, vamos tomar um café. Eu falei, mas eu tô te ligando pra isso mesmo. E eu quero de graça, tá? Porque agora eu tô juntando tudo quanto é dinheiro, você vai me ajudar. Eu falei, deixa comigo, vou te ajudar. Você tem potencial, vou te dar uns caminhos e tal. Beleza. Aí o Gessé, marcamos de encontrar, tomamos um café. Não esqueça, lá no Itaú Power Shop, lá em Contagem. Tomamos um café lá. Ele chegou pra mim e falou assim, eu vou te apresentar uma pessoa. Eu falei, uai, que top. Tô aqui pra isso mesmo. Para que me apresente as pessoas. E aí ele falou, vou te apresentar uma pessoa que eu acho que vocês dois vai bater. Vai dar certo. E a Aline é uma coisa surreal. Você tá mirando aqui, né? Uhum. O negócio que dá certo tá aqui. Sim. Aí você tá mirando aqui. Aí fui conhecer essa pessoa. E aí essa pessoa, ele me apresentou, gostei muito dela, só que já era dona de escritório. E eu queria me apresentar porque ela estava procurando um sócio para abrir uma... A bem da verdade, a primeira coisa que ela queria, ela não era daqui,
de Minas, ela era do Nordeste, uma advogada muito conceituada, muito bem sucedida, sabe? Ela queria um gestor para cuidar da não era rede de escritórios, ela tinha uns 17 escritórios no Nordeste, mas ela queria uma pessoa para gerenciar geral. Sim. E o Gessé tinha muito me recomendado, aí eu entraria como sócio mesmo do escritório e seria gestor do escritório dela. Aline, você não tem noção do salário que essa mulher mandou na minha testa. Falei, mandou aqui no peitão. Minha mulher grávida, eu falei, agora. Meu menino pode fazer até medicina, se quiser. Desde nascer, ele já pode pago aqui agora, já vou pagar a faculdade pra ele já. Pensa no baita salário, já ia falar a palavra. Eu acho tão bonitinho que ele segura. Ele consegue, eu não, já falo aqui, não tô nem preocupada. Eu sou desbocado demais, nossa senhora. Juntou-se Quanto tempo comigo. aí, produção? Tá acabando? 5? Então tem mais 5 minutos pra falar. Não, aqui só, aqui a gente mostra que tem bastidor. O pessoal da técnica tá aqui, eu que não tenho câmera, senão eu virava aqui e mostrava pra vocês. Mas a gente vai fazer um... Vamos fazer um... Depois nós vamos fazer um podcast com eles. Vamos fazer um podcast, coitados. Vamos falar assim, coitados, aguentar esses Eu dois quero fazer um doidos. podcast com o menino do ar-condicionado. Mas, gente, pelo amor de Deus... A gente tá fazendo o que acontece nos bastidores. Vocês não estão entendendo a situação. E a gente só coloca o que dá pra colocar, porque o que não dá pra colocar é só vivendo, tá? Mas continua. Ai, gente, depois nós vamos contar. Eu tava na parte do menino que ia fazer medicina. Isso. Aí a menina não, né? Ela é advogada bem conceituada. Ela mandou um salário na minha testa que, nossa senhora, eu tremi, viu? Mão coçou. Eu tremi, mas eu tremi com força. E eu vou te falar, eu acho que todo mundo no meu lugar ia aceitar essa proposta. Todo mundo. Mas, Aline... Mas você não é todo mundo, já diria sua mãe. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa. Vai entrar dinheiro, tá coçando. Ó. Mão direita a esquerda é pra pagar, você sabe, né? Quando coça isso aqui, minha filha... Benção. Deixa eu ver, só um minuto. Deixa eu ver se tem proposta de acordo aqui. Benção. Ainda não, deve ter daqui a pouco. A mão direita é pra ganhar, hein? Nossa Senhora. Mas aí, o que acontece? Qualquer pessoa no meu lugar teria aceitado, porque realmente eu tô falando de cifras significativas. Muito significativas, que muda a vida de qualquer pessoa. Só que tinha duas condições ali que não me agradavam. Primeiro, eu teria que mudar para Fortaleza. Tá. E eu não queria. Tá, pô, ia ter filho, a gente precisa, querendo ou não, nossa família toda rede aqui, a gente precisa de uma rede de apoio. Sim. Ainda mais eu que trabalho viajando, nossa, sacanagem demais com a minha esposa, levar pra Fortaleza, conhece ninguém, e tá lá sozinha com o filho, e não sei o que e tal, em que pese, eu vou falar isso pra quem quer, né? Não tô falando que não tem que fazer, não. Tô falando que minha preferência. Não recomendo. E eu não queria. Não me arrependo da minha decisão. Não me arrependo de jeito nenhum da minha decisão. Mas aí ela queria que eu mudasse para Fortaleza, que lá fica o primeiro escritório dela, ela é de lá. E eu teria que... Deu? Pode? E aí eu teria que... eu não seria dono do meu escritório. Eu seria um sócio. Mas eu queria ser dono. Você já tinha projetado? Eu já tinha projetado de outro. Eu queria ser dono porque eu quero ser igual o Poderoso Chefinho? Não. Eu queria ser dono porque eu quero fazer o direito do meu jeito. Do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu entendo que o direito deve ser levado. E outro, o escritório dela, imagina, 17 filiais. Esse escritório cuida do cliente como tem que cuidar? Como eu acho que tem que cuidar? Não. Que é de forma individualizada, que é de forma... presencial, que é ali a presença do advogado com o cliente? Não. E aí eu cheguei para ela e falei, obrigado, tremeu, mas não vou, te agradeço. Essa mulher pega e joga um zap na minha cabeça. Pá! Então tá bom, eu vou abrir uma filial aqui então. E você vai tocar a filial para mim. Você vai ser meu sócio aqui na filial. Que eu falo? Nossa Senhora. E aí ela chegou e falou assim, e mais... Tem um outro advogado aqui em Belo Horizonte que eu quero que você conheça ele. Eu vou trazer para fazer podcast aqui também, que varapau, sem vergonha. Tem outro advogado que eu quero que você conheça. Ele é igual você, comercialzão, igual você, assim, fala bem, não sei o quê, despachadão. Acho que vai dar bom entre nós três. Eu falei, tampa negócio, vambora. Eu já tava na merda mesmo. Vambora. Ué. Nunca vou falar na merda e meia, né?
Ela foi e me apresentou. O cara que foi meu sócio durante 5 anos, que é a figura, doutor Jamerson Marra. Aí, você conhece? Figura? Aí, tá vendo? Feio Quem pra bastidor bosta, conhece, né? tá vendo? Feio Belo demais. Horizonte, ó. É um bosta aquilo lá. É meu irmãozão que eu amo pra caramba, ele sabe disso. Vou chamar ele pra fazer podcast aqui também comigo. Entrevistar. Tem que ver. Não, tem que fazer uma lista, né? porque eu quero muitas fofocas. Você tem que ver, eu é quero todo minha artista, mesa. né? O cara é todo, né? Toda estica, né? O bicho não envelhece, não. É brincadeira. Nossa senhora, vou te falar um negócio. E você envelhece? Minha filha, eu tenho 40 anos, eu tenho cara de 60. Olha isso aqui, eu tô acabado. Eu sou mais velho que você. Pois é, você tem cara de 20. Eu tenho cara de 60. Olha isso, eu tô acabado. A gente tem uma geração que a gente é... Nossa senhora. É bem conservada. Nossa, eu não. Eu tô destruído. Assim. Eu sou pagiozinho da Vale. Eu rodei só no minério. Só da sua placa só J. Só J, plaquinha J. Ou então só aquele carrinho de aluguel lá do Rio de Janeiro. Só mete a segunda marcha? Pô, não, né? Eu tô arregaçado. Nossa senhora. Aí ela foi e me apresentou o Jamerson. E aí, a ideia inicial era nós 3 abrir realmente aqui a filial do escritório dela, aqui em Belo Horizonte. O Jamerson tinha acabado de sair da sociedade que ele tinha. Uhum. O Jamerson tinha um escritório muito grande aqui em Belo Horizonte, cansou desse negócio de sócio também, não queria mais. E apresentou nós 3 e assim, o negócio bateu mesmo, sabe? Bateu bastante. E aí, o que acontece? Esse escritório nós 3, durou 1 mês. Sério? 1 mês. Nisso eu já tinha pedido demissão lá do outro escritório e tal, a gente já tinha começamos a pegar bastante cliente, juntou nós 3 e tal. Só que aí, por que deu errado? Deu errado por minha culpa. O culpado fui eu. Porque, realmente, não adianta. A mulher é dona de 17, de um escritório que tem 17 filiais, 18 com essa. Muitos anos de advocacia. Eu tinha poucos anos, perto dela eu não tinha quase nada, eu era um neném. Entendeu? Mulher com experiência danada. Não precisava provar mais nada pra ninguém. Super bem sucedida. Baita de uma advogada, assim, mas muito bem sucedida. Entendeu? Adivinha o que começou a acontecer no primeiro mês? Começou a achar que eu era empregado dela. E eu não queria isso. Eu continuava no outro escritório. Sim. Pra que eu ia sair? Pra arrumar aquela confusão toda. E aí, Aline, uma coisa que eu carrego muito na minha vida, e eu passo muito isso para minha equipe, etc., principalmente questão de gestão de pessoas, a questão é a seguinte, tá incomodado, fala. Não guarda. Isso é pra vida, né? Isso é pra vida. Tá incomodado, fala. Porque se eu tivesse guardado, talvez o meu destino não seria como é hoje. O que eu fiz? Sentei, ela estava em Belo Horizonte, ela veio lá de Fortaleza, veio para BH, a gente estava ganhando sede pro escritório, já estava chegando nesse nível já. E eu sentei com ela e falei que não vai dar certo. Não vai dar certo. E não vai dar certo por minha causa. E eu não estava assumindo aquele papel igual, né, o namorado, a namorada quer terminar, falando, não, o problema sou eu. Não é isso não, é porque realmente não ia dar certo. Não ia. Mas o problema era você. O problema era eu mesmo. Era isso mesmo. Era você. Eu não estava inventando desculpa. O problema era eu. Você. Entendeu? E aí você tem que ter humildade também de reconhecer. Eu falei, não vai dar certo. Sabe por quê? Você já é mega experiente, bem sucedida. Você não quer um sócio, você quer um empregado. E eu não quero mais ser empregado. Se fosse para ser empregado, eu continuava no escritório que eu estava. Eu estava ganhando bem lá. Estava ganhando muito bem. Entendeu? Mérito meu. Ganhando bem pra caramba. Então, assim, eu falei com ela, aqui, vamos parar aqui. Que aí não tem briga, não tem nada e tal. Não, mas eu vou mudar. Eu falei, aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, eu me conheço. Não vai dar certo. Eu vou explodir com você. Eu sei que eu vou. Entendeu? Então, obrigado. Teve bom. Volta pro Nordeste. Obrigada, tchau. Eu não vou. Pelo menos eu não vou cuidar desse escritório aqui. Só que o negócio é o seguinte, eu e James tinha batido também. E a gente estava numa pegada de vida muito parecida. Eu já não estava mais querendo trabalhar para o escritório sendo empregado e ele tinha saído da sociedade e ele queria voar solo. E aí eu sentei e conversei com ele. Falei, James, tal, ó, eu acho que bateu realmente, nós temos um perfil muito parecido e tal. Isso já era fim de ano, já era final de 2015. Eu tinha pedido demissão em setembro. E aí eu falei, cara, vamos tentar o nosso sócio. Você já tem seu know-how na sua área, eu tenho um know-how na minha área, a gente junta essas áreas, vamos fazer voar. E ele chegou para mim e falou assim, o Jamerson é um cara muito nota 10, um irmãozão que eu tenho pra vida. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu acabei de sair de uma sociedade, eu não tô afim de entrar em outra.
que a gente tava aqui fazendo nós três era parceria, era... Eu não quero. Eu falei, ó, faz o seguinte, final de ano você vai viajar, eu também vou tirar uns dias pra mim, pensa. E você me fala. E eu, na época, eu não tinha sede, eu não tinha nada, Ele já tinha. Era um terninho e um sonho. Era um terninho e um sonho, isso mesmo, é a vontade de ser feliz. Então, o que que acontece? Ele já tinha sede, ele já tinha as coisas. Só que, Aline, eu conquistei uma carteira de clientes. Eu conquistei a confiança de clientes, sabe? E aí, nesse meio tempo, novembro, dezembro e janeiro, entrou uns 5, 6 clientes. Assim, natural, sabe? E eu falei com ele, falei que, ó, irmão, o negócio tá acontecendo. E eu sei também tá girando. Ele já tinha voltado em janeiro, eu também tinha voltado. A gente combinou de sentar, tomar um café. Falei, a coisa tá acontecendo, meu irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos um aninho. Vamos testar. Vamos ver o que vai dar. Ele falou, não, cara, vai lá pro escritório como parceiro e tal. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Gambiarra, eu não tô afim. Ou a gente faz direito ou a gente não faz. É radical assim mesmo. Não tem meio termo. Meio termo é xoxo, capenga, entendeu? Sem sal, sem emoção. Não, ou a gente faz para valer ou a gente não faz. Porque a diferença a força é a mesma, né? Ah, vou trocar uma ideia com a minha esposa e tal. A esposa dela, a Simone, também, gente finíssima, também, pessoa maravilhosa. Trocou ideia com a Simone, eu também conversei com a minha esposa e tal. Resumindo, bora, vamos fazer, vamos tentar esse negócio. E você é meio doido. Pro outro episódio, pra gente deixar um spoiler aqui, como é que vai ser isso daí, hein? Será que a gente conta pro próximo? Bora. Porque tem outras, porque aí daí tem outras. Porque você sabe que se deixar, a gente... Vocês estão com alguma coisa pra fazer hoje? A gente fica umas 8 horas aqui, tá? Eu quero comer. Daqui a pouco tem... É porque eu fiz um pão de queijo, eu quero comer. Vamos dar uma pausa pro pão de queijo? Igual Ferrero Rocher? Vamos. O negócio ficar bom? Eu tenho que ir lá no escritório, aquele não traz Ferrero Rocher, não. Mas eu deixo um pão de queijo pra você, tá vendo? Que eu sou combinado. Amiga. Então, pessoal, fica ligadinho que na próxima eu conto como é que foi essa questão. Abraço.